Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje as notícias que eu vos trago não são assim muito interessantes, nem muito animadoras, porque o início deste vídeo é eu avisei. Ok? Pronto, vocês já vão perceber tudo. Vamos estar a falar sobre Priority Passes. Ou seja, basicamente aquela nova ideia que as operadoras têm de que devem de começar a cobrar mais por tecnologias que já fazem parte do 5G e eu avisei sobre isto, ok? Eu avisei sobre isto aqui há uns tempos atrás, quando vos dei um exemplo que vinha de Espanha e alertei que, tendo em conta aquilo que eu estava ali a ver, não me admirava que dentro de muito pouco tempo tivéssemos aquela mesma decisão a ser tomada em Portugal. Dito e feito. Ok, meus amigos? Bom, antes de começar, pedir-vos aquelas coisas rápidas, deixa o teu like, subscreve o canal, essas coisadas todas, passa em viciadocomenta.pt para também encontrares lá alguns artigos escritos por mim, ok? Muito obrigado a todos pelo fantástico apoio, obrigado também a todos os que são apoiantes aqui do canal, que ajudam aqui o projeto a melhorar. Espero que ao longo deste ano ainda consiga trazer aqui bastantes melhorias para o nosso canal. Ok, meus amigos? Bom, há sensivelmente 10 meses atrás eu fiz um vídeo que é este aqui, o 5G acaba com a bateria do teu telemóvel, ok? Neste vídeo, entre outras coisas, eu expliquei a diferença entre 5G non-standalone e 5G standalone, ok? Esse foi um dos meus objetivos com este vídeo, precisamente porquê? Porque há muita gente que não consegue compreender, oh Pedro, mas porquê é que o 5G hoje em dia nos derrete a bateria desta maneira? Mas qual é a diferença? Então, mas se do 3G para o 4G nós vimos uma melhoria, porquê é que do 4G para o 5G estamos a ver que as coisas estão piores? E então, para eu vos conseguir explicar isso, eu tive que vos explicar a diferença entre o 5G non-standalone, que é o que nós temos hoje, e o 5G standalone, que é o que nós vamos passar a ter a partir daqui. Durante anos, as operadoras utilizaram um estratagema de marketing para dizer que estavam a fazer grandes avanços no 5G. Enganaram-vos, ok? A ideia é que o 5G que nós conhecemos até à data é um 5G falso. É um 5G que se baseia no core da rede anterior, ou seja, do 4G. Está bem? Eu até pedi aqui à inteligência artificial para me fazer aqui um pequeno grafismo para me ajudar a explicar isso, que é o seguinte. O que nós tínhamos até então é o que está aqui, ok? 5G non-standalone. Basicamente o que é que vocês têm? Vocês têm o core do 4G, ok? Que não tem aquelas funcionalidades que o core do 5G vai trazer agora, a questão do network slicing ou a questão até das latências microscópicas, que é aquilo que nós queremos, e utilizam este core que nós já tínhamos e penduram-lhes lá umas antenas 5G que permitem, obviamente, maior débito e velocidades maiores. Portanto, aquilo que nós experienciávamos ao longo destes últimos anos era nada mais, nada menos do que uma maior velocidade nos dados face àquilo que nós tínhamos no 4G. Mas, na realidade, o que nós vemos aqui é como se fosse um 4,5G. Está bem? É uma melhoria, é um aumento da capacidade de velocidade no 4G com as antenas do 5G, mas na realidade ainda não nos ofereciam aquela que era a experiência verdadeira que o 5G viria a trazer. Mas nem por causa disso as operadoras se escusaram de aumentar os preços dos tarifários, dizer que o 5G era uma grande coisa moderna e tal, e entretanto passaram-se imensos anos e nós ainda não vimos as verdadeiras vantagens do 5G standalone. A realidade é que Portugal não é o único, mas Portugal é a nossa realidade e é sobre ela que falamos. O que nós agora queremos falar é sobre este 5G standalone, ou seja, utilizando a antena 5G que nós já estávamos a utilizar anteriormente, mas ligada a um core do 5G. E isto sim vai nos permitir atingir aquelas vantagens que nós tínhamos, ou seja, que nós queremos ter com o verdadeiro 5G, ok? Ou seja, a ideia por trás disto tudo é, a determinada altura, nós fomos confrontados com uma realidade onde os nossos smartphones estavam, na realidade, ligadas a duas realidades diferentes, a do 4G e a do 5G. Portanto, o nosso telemóvel tinha que estar constantemente a conectar, ou neste caso, a comunicar com estas arquiteturas, seja do 4G, seja do 5G. Por isso é que nós verificávamos o que a nossa bateria era basicamente drenada à fortazana. Porquê? Porque nós não estávamos conectados ao 4G, nós estávamos conectados ao 4 e ao 5G, ou seja, a estas duas realidades. Isto mal explicado, de uma maneira muito simplista, é isto, ok? E foi isso que eu tentei explicar naquela altura. A realidade é que, mais para a frente, ou seja, há cerca de 3 semanas, eu voltei a fazer outro vídeo. E nesse outro vídeo, que se chama Pagar para ter prioridade na rede móvel,
eu alertei, entre outras coisas, para que, em Espanha, a Movistar estava a lançar um serviço denominado Movistar Fast Pass, que era o quê? Era basicamente a possibilidade de começar a rentabilizar as redes do 5G, agora standalone, de maneira a conseguir criar aqui como se fosse umas redes VIP, umas redes exclusivas, ok? Qual era o objetivo da Movistar? A Movistar tinha o objetivo de, se tu pagasses este passe, tu irias conseguir ter acesso em determinadas zonas, por exemplo, dei-vos o exemplo, num concerto, num espetáculo qualquer, num jogo de futebol, numa circunstância qualquer, onde vocês saibam, vou para uma zona completamente cheia de pessoal, vocês vão lá, compram aquele passe e o que é que a Movistar vai fazer? Vai colocar-vos com máxima prioridade nas redes, ok? Ou seja, se tiverem lá 500 pessoas e dessas 500 pessoas 50 tiverem este passe comprado, estas 50 pessoas terão sempre prioridade na rede face às outras 450. E portanto, tu estás a pagar um passe e esse passe, acima de tudo, visa, és como se fosse um cliente VIP, ok? Na altura, eu alertei para algumas situações, nomeadamente para o facto disto ter aqui... faz sentido do ponto de vista teórico, ou seja, tu estás a fornecer serviços, estou-te a fornecer um serviço exclusivo porque tu estás a pagar mais. Do ponto de vista teórico faz sentido, mas no ponto de vista prático não faz, porque pode ter aqui um comportamento estranho por parte das empresas, que é do género, epá, eu tenho uma autoestrada aqui ao lado que eu fiz, toda pipi, toda espetacular e estou a cobrar portagens. Pá, e aqui ao lado esquerdo, está aqui uma estrada nacional. Portanto, se eu gerir as duas coisas, o meu interesse é que a estrada nacional se vá degradando e que tenha cada vez mais mais carros e que cada vez as coisas estejam piores por lá. Que é para fazer o quê? Para fazer com que a autoestrada seja a alternativa que todos vocês vão querer ter. Epá, ok, eu vou pagar, epá, mas eu não estou para passar para aquela estrada toda cheia de buracos, nem estou para ir para estar 3 horas no trânsito. Pá, eu vou mesmo para a autoestrada. Portanto, como eu já conheço a mente das empresas em Portugal, e tu também conhecerás enquanto cliente, porque nós sabemos como é que o nosso mercado funciona, não é difícil somarmos ao facto de termos operadoras com uma mentalidade de sanguessuga, adicionado ao facto de termos um regulador que não regula, na realidade, juntar estas duas coisas e colocar-nos com medo. Porquê? Porque, como eu tive a oportunidade de dizer, eu não me admirava de ver isto a chegar a Portugal. Surprise! Chegou! E chegou, com muita pena minha, chega pelas mãos da Mel. Mel Priority Pass Powered by 5G Plus. Coisa incrível. Chega daqui a 23 dias. E, portanto, o que é que acontece? O 5G+, da Mel liga ao teu dia-a-dia. Portanto, o que é que este 5G+, vai trazer? Vai trazer velocidade e latência, que era aquilo que nós já sabíamos, maior sustentabilidade porque tem melhor eficiência energética, melhor capacidade com encriptação avançada, melhor segurança e a questão do slicing da rede, que disponibiliza uma via dedicada a cada necessidade, atribuindo recursos a diferentes serviços e garantindo desempenho. Já lá vamos. E depois cá em baixo, portanto, lança-se aqui, atenção que finalmente em 2026 vamos começar a ver o standalone massificado, portanto, agora é que vocês deviam estar a começar a dizer que isto é o 5G, porque o que nós vimos até então era só uns esteroides no 4G. Isto agora é que é o 5G. E então parece que as operadoras decidem que não, senhor. Portanto, agora a Mel diz, queres ter isto? Olha aqui, 5 euros por mês para teres isto, ok? Ser um dos primeiros a ter acesso VIP à net móvel para garantires a melhor experiência mesmo em zonas ou períodos de maior utilização. Tudo graças à tecnologia slicing da rede com o 5G+, do Mel. Registra-te sem compromisso e serás contactado brevemente para beneficiar de uma mensalidade promocional durante 24 meses. E portanto, meus amigos, eu avisei. Seria uma questão de tempo até que isto chegasse a Portugal. Ok? Seria uma questão de tempo até que isto chegasse a Portugal. Porque eu não estava a ver as operadoras em Portugal a não pegar nesta questão. E pior. Ok? E pior. Porque, na realidade, aquilo que a Movistar está a fazer é um plano em que diz, tu podes ter 24 horas, uma semana ou 15 dias ou o que era, já não me lembro bem. Está-te a dar a possibilidade de tu chegares ali e comprares aquilo de uma forma, ou seja, extraordinária. Vais para uma circunstância extraordinária e vais comprar este boost na rede. Aquilo que a Mel está aqui a fazer é, eu vou-te dar isto com uma mensalidade e tu vais passar a ser VIP todo o mês. Ok? Ou seja, está a colocar
implicitamente um custo adicional no tarifário mensal, ou seja, eu não estou a comprar para uma determinada circunstância, eu estou a comprar mensal, ou seja, permanente, para ter este serviço permanentemente. Financeiramente até pode compensar, mas o que está aqui implícito é acrescentar mais valor em cima dos valores dos tarifários que já são pornograficamente altos nas operadoras incumbentes, ok? E já lá vamos. Portanto, é uma coisa que me faz muita confusão. Portanto, se nós formos ver aqui os tarifários atuais da Mel, a Mel está a vender 100 GB, 3.500 minutos e 3.500 SMS a 15 euros por mês. Que é uma realidade completamente desfasada, atenção, obviamente, enquadrada, digamos assim, ou igualada com as suas rivais, ninguém diz o contrário, mas tendo em conta aquela que é a nossa realidade hoje em dia nas low cost e na entrada da Digi, é uma realidade completamente desfasada. Estamos a falar de um valor 3 vezes acima ao valor ilimitado que a Digi faz para quem tem este plano nos pacotes de serviços. 200 GB 16 euros e os ilimitados a começar nos 20. E com a agravante desta história toda, que estamos a falar de 24 meses de fidelização sempre. Ok? Portanto, somar 5 euros em cima destas mensalidades é levar isto outra vez para os valores que nós já conhecemos no passado. Ou seja, é utilizar uma tecnologia que nós já devíamos de ter sem que haja digamos assim, um acréscimo de custo da própria tecnologia. Porque vamos lá ver uma coisa. Esta tecnologia do 5G Standalone, o Network Slicing e estas novas funcionalidades são funcionalidades geridas ao nível do software. Ou seja, estas tecnologias já estão integradas no desenvolvimento da rede do 5G. O que está agora a ser feito é uma nova rentabilização da rede 5G, como já foi feita quando ela foi iniciada. Porque vocês lembram-se certamente, a determinada altura do campeonato, quando estávamos nas redes 4G e começaram a aparecer os 5Gs, os tarifários que tinham 5G eram mais caros. O 5G agora torna-se... Este tarifário já tem 5G. Este tarifário tem acesso ao 5G. E eles já tinham feito esta rentabilização uma vez. E agora vão voltar a fazer uma nova rentabilização em cima dos mesmos clientes com uma funcionalidade a nível de software errado, na minha opinião. E é errado porque entra aqui diretamente naquela questão da neutralidade da rede. Porque, como diz aqui a própria Mel, é a experiência VIP. É tornar diferente as pessoas que pagam mais. E isto é uma realidade que não faz sentido, na minha opinião. Porquê? Porque nós não estamos a falar aqui de uma introdução de novos serviços. Eu sei, fazer a gestão da rede, manter a rede, tem um custo. Mas esse custo é pago pelos tarifários. Não é por voltar a 1, 2, 3, 4, 5 vezes a rentabilizar a mesma coisa que nós vamos conseguir criar. Vamos conseguir, mas não faz sentido moralmente falando. Portanto, a própria Anacom e as próprias que o pessoal até quando foi esta questão agora das limites da política de utilização responsável, muitas vezes falou da própria Anacom e do próprio BEREC que avisam desta questão que a rede tem que ser tendencialmente equitativa e que não pode criar aqui diferenciação. O que está aqui é diferenciação à mais alta escala, ok? À mais alta escala é, de uma vez por todas, cair a máscara, que é, lançou-se o 5G falso, por isso é que durante muitos anos foi chamado do 5G marketing ou 5G de transição, porque aquilo não era 5G porra nenhuma, era um, como dizem os nossos amigos brasileiros, era um sabor 5G, porque nós não tínhamos um core 5G a funcionar. Muitos foram os clientes que a determinada altura do campeonato foram às definições, como eu, e desativámos o 5G, porque só servia para drenar a bateria, não servia para mais nada, e efeitos práticos da utilização dia-a-dia não tinha nenhuns, ok? Portanto, a realidade é, agora que estão a começar a fazer o verdadeiro lançamento do 5G, como ele devia ter sido feito no início, querem voltar a cobrar isto? Querem voltar a colocar valores em cima desta questão? Porque nós já sabemos, estes 5 euros vão dar direito a uma refidelização. Estes 5 euros vão aumentar ainda mais a pressão em cima dos tarifários. Este pseudo novo serviço vai servir para moeda de negociação a quando das renegociações de contrato. Não mantemos o preço, mas vai, eu ofereço-vos isto. E continua-se a manter o preço. É a estratégia, na minha opinião, errada. Ok? Bom, esta questão do slicing é uma questão muito interessante, ainda assim, ok? Ignorando esta parte comercial toda, que na minha opinião me irrita porque eu odeio esta chique expertise a determinada altura, eu sou muito compreensivo e percebo muitas coisas. Aliás, já fui aqui várias vezes criticado nos vídeos por eu estar a defender as operadoras e por eu estar com opiniões que se calhar vão um bocadinho contra aquilo que o pessoal acha. Epá, mas eu quando vejo este tipo de coisas, para mim, eu já estava à espera que isto fosse acontecer e claramente que tinha que ser a incumbente máxima, portanto está ali de igual para igual com a Telefónica, com a Móvel,
Movistar em Espanha, portanto isto parte sempre da maior. Pronto, avançando aqui, eu também tenho aqui um gráfico que nos ajuda a perceber mais ou menos o que é isto do slicing, de uma forma muito simples. O que acontece é, as antenas do 5G têm a possibilidade, a nível de software, de emitir como se fossem, imaginem que isto é uma autoestrada, mas tem faixas separadas, ok? Se vocês forem, por exemplo, ao 4G, o 4G vai-vos emitir aquela faixa. Ok? Portanto, imaginem, vocês vão numa autoestrada e essa autoestrada só tem uma faixa. Ok? Quando eu precisar de mais velocidade, o máximo que eu poderia fazer era alargar a faixa. Ok? Tornar a estrada mais larga para levar mais carros. Essa era a ideia. Só que diferentes equipamentos têm diferentes necessidades. E o 5G permite-vos vocês criarem várias estradas e essas estradas, cada uma delas, terem as suas particularidades. Ou seja, falamos aqui, por exemplo, do exemplo dos carros autónomos. Os carros autónomos não precisam nem de grande volume de dados, nem precisam de uma cena de outro mundo. Precisam é de uma latência baixíssima. Que é para quê? Para aquilo ser quase instantâneo. Não só a comunicação entre os próprios carros, entre eles, como os carros e os servidores. Portanto, eu preciso que isto tudo esteja a funcionar numa questão de quase 0 milissegundos. Claro que 0 é impossível, mas o mais próximo possível. E o caso do 5G Standalone dá-vos a possibilidade de vocês atingirem até 5 ou abaixo disso, 5 milissegundos de latências, o que é brutal. Portanto, com esta questão do network slicing, nós conseguimos, por exemplo, nesta pista amarela, colocar uma prioridade para os utilizadores desta rede, ou seja, estes utilizadores estão identificados com uma necessidade. Precisamos de uma latência ultra baixa. Então, esta estrada vai estar desenhada, pensada, estruturada só para esta latência super baixa. E todos aqueles que estão aqui dentro vão estar com esta necessidade suprimida. Ao mesmo tempo, eu posso criar outra autoestrada. Por exemplo, a autoestrada verde, que é para quem? Para os telemóveis, por exemplo, precisam do quê? Volume de dados em quantidade. Se calhar aqui a latência não é tão relevante. Então, aqui vamos dar full throttle, full power para cima deles. Portanto, esta estrada verde vai ter a velocidade máxima. No caso da estrada vermelha, o que é que nós vamos fazer? Nós precisamos, temos aqui, por exemplo, a questão da Internet of Things, que é, eles nem precisam de muita velocidade, nem precisam de uma latência super baixa. O que eles precisam é de uma estrada que albergue uma quantidade tremenda de equipamentos, não é? Que é o caso. Portanto, sei lá, tens 30 lâmpadas, tens 20 tomadas inteligentes, tens equipamentos, tens isto, tens aquilo. Aquilo na realidade não precisa de muita coisa, mas precisa de uma rede capaz de aguentar aquilo tudo ao mesmo tempo, não é? E então, a grande vantagem deste 5G Standalone é esta. É a possibilidade de vos dar estas várias estradas e depois colocar os equipamentos nas estradas certas, que é mais um nível de gestão e é mais uma capacidade de gestão de rede que nós não tínhamos e que passámos a ter. Portanto, eu não estou com isto a dizer que não é um serviço incrível, que não é uma coisa fantástica e que faz todo o sentido em 2026. Eu só critico o facto de se querer novamente rentabilizar isto, uma vez que já se rentabilizou no passado, a quando o lançamento do 5G. Mentiu-se foi às pessoas a dizer que aquilo era o verdadeiro 5G. O verdadeiro 5G chega agora com o Standalone e não se pode estar a escamotear isto, a dizer que não, nós, como eu vejo várias vezes, nós colocámos o 5G, estamos a avançar imenso e o nosso 5G é fantástico, é não sei o quê. À custa disto. Rentabilizou-se uma coisa que nada mais era do que meter esteroides em cima do 4G. Eu dou-vos até aqui um exemplo muito positivo. Eu até estou aqui num site que é bastante suspeito para tirar aqui informações, mas é o que seja. Portanto, há aqui uma informação de uma parceria realizada entre a Vodafone e a TVI CNN Portugal para utilizar slicing do 5G para fazer uma transmissão em direto. Aonde? No Jamor, no final da Taça de Portugal. A iniciativa decorreu no fim de semana em que foi decidido o vencedor da Taça de Portugal, levando aos espectadores o ambiente vivido pelos adeptos antes e durante a final. 3 câmaras da TVI CNN Portugal foram equipadas com cartões SIM configurados para aceder a uma fatia exclusiva da rede móvel da Vodafone, permitindo transmitir imagens em tempo real. O Network Slicing permite dividir virtualmente a rede 5G em diferentes fatias, cada uma otimizada para as necessidades específicas, patati. Ok? O que é que interessa? Aqui faz todo sentido, reparem, do domínio empresarial, isto até pode avançar, porque aqui é uma fatia da rede que ainda assim, ou seja, isto avança para, por exemplo, a própria Vodafone tem uma parceria também, creio eu, com a Simpor, tem uma private network, ou seja, é criar uma espécie de uma rede 5G só para aquela empresa. Ok? Aquilo é exclusivamente para isso. Porquê? Porque vai ter uma necessidade gigantesca, queremos que a latência seja o mais baixo possível, precisamente por causa de sensores em máquinas e todo aquele manancial de infraestruturas que as próprias empresas têm e querem ter cada vez mais. Portanto, o 5G aqui é uma plasticina gigante para criar. Mas, por exemplo, vejam aqui a vantagem. Há uma
há uma estrada, vamos dizer assim, do 5G, que foi somente criada para estas 3 câmaras da TVI. Naturalmente, se vocês já foram ao Jamor alguma vez na vossa vida, vocês sabem que ali, de repente, naquelas matas todas estão milhares e milhares de pessoas. Obviamente que os dados móveis vão sofrer, e vão sofrer fortemente. O que acontece? Com este tipo de network slicing, para pelo menos aqueles que são os utilizadores intensivos e que necessitam de estar a transmitir, como é o caso da TVI e de outros canais de televisão, faz todo sentido usar isto. E quem sabe até será a mesma ideia que vai acontecer com os próprios consumidores que vão subscrever a estes meus, não é? Portanto, a estrada é a mesma. A realidade, o objetivo é, imaginem, enquanto antigamente nós tínhamos uma autoestrada onde passavam 500 carros por hora e quando havia de repente 5.000 carros por hora fazia lá uma fila gigantesca, nós agora continuamos a ter esses 500 carros, só que eu crio ali uma estrada ao lado, que é VIP, é só para quem paga e que pronto, então estão lá os 5.000 na fila, mas tu tens ali uma estrada prioritária só para ti e que nunca vai ter trânsito porque ali só vão passar meio dos gatos pingados que pagam, ok? Se isto faz sentido do ponto de vista empresarial e neste ponto de vista, já me custa mais a entender do ponto de vista particular, porque uma coisa é nós dizermos assim, eu vou criar aqui uma linha específica só para uma determinada empresa ou para um conjunto de empresas, pá, com um band switch brutal e com uma capacidade brutal de serviço mesmo para nunca falhar. Outra coisa é estarem-me a dizer, bom, se calhar eu vou começar aqui a prejudicar, porque é o meu ponto de vista, e é aqui que eu tenho medo. Eu não tenho medo do network slice, nem tenho medo de nada disso. Tenho medo é que o regulador não perceba que subrepticiamente as operadoras vão começar a desinvestir. Por exemplo, vai haver um grande festival, normalmente a gente deslocava para lá antenas móveis. Se calhar agora já não vale a pena, não é? Porque é assim, epá, quem quiser mesmo usar, contrata aqui, faz aqui este 5G, não sei quantos, do slicing, do priority do Burkina Faso e vai conseguir ter. Os outros apanham as gotas que sobrarem. Pá, e isto até pode fazer com que mais pessoas acabem por subscrever. Porque se tem, mas a minha net está a funcionar. Mas como é que a tua net está a funcionar e a minha não funciona? Mas eu tenho o priority pass. Tens o priority pass, eu vou pagar o priority pass. E pronto, e de repente já tem 2, e 4, e 6, e 10, e 20. Ou seja, se me começarem a dizer que as operadoras vão começar a desinvestir naquilo que é o planeamento das redes normais, em detrimento daquilo que é a vantagem dos consumidores que percebem que a rede não está bem, mas que têm uma solução de se porem bem, por 5 euros que não parece nada, é uma forma que a mim é errada de trabalhar o serviço. Portanto, em suma desta história toda, eu acho que nós temos que ter muita atenção aos próximos anos, principalmente a esta questão do 5G standalone, ok? Porque é uma tecnologia brutal, é uma tecnologia que nos vai fazer dar o passo seguinte, não há dúvida nenhuma. Não tarda, já estamos a falar do 6G também. Está tudo certo, eu concordo, muito bem, mas temos que ter muita atenção a estas particularidadezinhas, porque uma coisa é nós termos os nossos clientes e querermos entregar-lhes a eles a melhor experiência possível sob o ponto de vista das tecnologias, das novas tecnologias, da inovação que é feita. Outra coisa é nós escudarmos ao nosso direito, escudarmos ao direito de dizer assim, bom, epá, eu até já lancei supostamente esta tecnologia, mas deixem-me cá ver se há mais uns parvos que voltam a pagar isto. É porque o 5G já foi lançado. Se não foi lançado em standalone, é um problema que é das operadoras. Nós sabemos que elas andam por aí a ganhar muito, a dizer que foi muito caro e que tiveram que venderam tudo, até as cuecas venderam para conseguirem construir as redes 5G porque não há dinheiro, porque não há não sei o quê. Tudo certo. Agora não nos venham a querer fazer pagar as coisas 2 vezes para pagar isso. Se não tinham condições, não iam. Agora, não venham a fazer as pessoas de parvas e a dizer que vem aí uma grande novidade quando não vem. O 5G sempre foi em standalone. A ideia desta tecnologia sempre foi esta. A utilização do non-standalone foi uma utilização que visava reduzir naquela primeira fase os custos de investimento altíssimos que a própria net 5G, digamos assim, o desenvolvimento do 5G iria criar, até porque é preciso muito mais antenas do que foi necessário no 4G, por aí fora. Mas agora não nos venham fazer de nós parvos a lançar uma novidade, não é novidade nenhuma. Ok? Não é novidade rigorosamente nenhuma, nem venham agora criar aqui a exclusividade incrível. Porquê? Porque está em causa a questão da neutralidade da rede e eu quero ver o que é que a Anacom vai dizer em relação a estas situações. Se concorda, se não concorda, e quero acima de tudo que a Anacom esteja em cima desta situação sob o ponto de vista do possível desinvestimento na chamada Estrada de Borla, na Estrada Nacional sem portagens. Estão a ver? Porque subrepticiamente nós começarmos a ver uma degradação significativa na Estrada Nacional de Borla,
nós vamos começar a perceber, espera aí, isto está a ser feito propositado, que é para o pessoal ir todo para a autostrada pagar portagens. Estão a entender? Portanto, eu espero que isto não aconteça assim, mas fica aqui o alerta, espero que a Anacom se mexa, espero que enquanto consumidores vocês também percebam isto, ok? Da mesma maneira que eu estou aqui a entender, se eu estou a entender mal, pá, digam nos comentários, mas na minha opinião, eu acho que não. Ok, meus amigos? Vemos aí no próximo Viciado Comenta e espero acima de tudo que comentem bastante aqui a vossa opinião, porque só assim é que nós podemos chegar aqui a um consenso e podemos acima de tudo também aprender com as experiências uns dos outros. Um grande abraço e vemos no próximo Viciado Comenta.